Cupinchas, quanto tempo, tudo jóia? Abração, obrigado, gente, obrigado mesmo. Cupinchas, já tinha comentado em outras lives, até mesmo em abertas, que a comunhão com os fofos na Montanha do Amor, não, a comunhão com os mortos na Montanha do Medo, eu não ia abrir mão desse título. Mas só de escrever isso, 100% de certeza, essa live vai ser desmonetizada pelo YouTube. E assim várias outras coisas que eu não podia mostrar, não podia falar, sabe? Porque é o seguinte, vou fazer o quê? Vou estar me escondendo mesmo, porque o título dessa live ela representa exatamente o que acontece lá no Ossorezan, na montanha Ossore, em Aomori, 2 vezes por ano. Dizem que agora bianualmente, por falta de médiums Itaco. Esse é o assunto central dessa live aqui, só para membros, que deveria ser pública, viu? Deveria ser para todo mundo. Mas por causa do título vai ser desmonetizada mesmo. É rasteira que eu tomo de novo. Então, fazer o que, né? Fecha aqui, só a gente, né? É o jeito. E a ideia que eu penso, apesar do nome assustador, não é tão assustador assim como parece, tá? Porque para nós do Brasil somos bastante acostumados, bem acostumados, né? Com... onde é que tá? Live de membros é aqui, na outra pastinha. Apesar de se parecer assustador, não é tanto porque nós somos acostumados, né, Copenchas? Ué, tava ali rodando a outra. Esse meu player estranho. Bom, Copenchas, Monte Ossore. Nossa. Lago Ussori, província de Aomori, península de Shimokita, Japão. Nessa península tem o Monte Ossore. Ossore, aterrador, terror, medo, a montanha do medo. Nessa montanha, Copenchas, tem um templo, um Ji-in, que vai aparecer o nome dele agora aqui que me subiu, é o Gobo Bogo Ji-in. Enfim, tem todo um cenário na volta desse templo budista, no qual é budista, mas existe uma integração, certo, com o sistema antigo japonês, que são as Itaku, o Bodaiji, o templo Bodaiji. E, curiosamente, fora o templo, a volta desse templo é mantido como a natureza fez essa montanha vulcânica, sabe? Deixado como se diz, para que continue parecendo o inferno, o Meido, o Meikai, que já fiz vídeo aqui. Ou seja, tudo assim cáustico, detonado, destruído. É um fedorzão de ovo podre o dia todo, por causa das fontes termais, de águas termais e de enxofre. É um retrato fiel, Copenchas, do inferno na Terra. Pelo menos o inferno japonês na Terra, mais precisamente ao Meikai, o submundo espiritual budista. As almas passariam por um lugar assim no mundo espiritual. E na crença japonesa, as almas passam literalmente por esse monte, que está cheio também de estátuas, cheio de misticismo. Existem caravanas de ônibus do Japão todo que levam as pessoas até lá para meditar, refletir, fazer pedidos e também levar presentes, certo? Fonte também da thumbnail aqui dessa live. São paninhos amarrados nas árvores, roupas amarradas nas árvores, chinelinhas amarradas nas árvores e moedas, certo? Para que a alma, no outro lado, no mundo espiritual, possa subornar os juízes, ou possa ao menos se vestir depois de morta, depois de passar pelo rio Sanzo, o rio dos 3 cruzamentos, ou antes ou depois, porque Datsueba, a velha demônio que arranca a roupa, ou o Ken E-O, que também arranca a roupa, ou arranca a pele junto, deixa as almas nuas. É por isso que levam até lá e amarram nas árvores ali da redondeza roupas, panos e tudo mais. Ali apareceu, Copenchas, um Muen Botoke, uma sepultura, mas não exatamente do budismo, uma sepultura sem nome. E como vocês podem ver, Copenchas, cáustico, água fervendo, enxofre, fumaça, vapores brotando dessa montanha vulcânica todo o tempo. São 3 montes no Japão considerados místicos mágicos: o Ossorezan, a montanha do medo, o Monte Riei e o monte dos... depois eu me lembro. Esqueci o nome do terceiro monte. Fedorzão, Copenchas.
Atualmente, parece que anualmente ou bianualmente, a cada 2 anos, olha como eu falei com o Penchas, chinelinhas, panos amarrados. Uma vez por ano ou 2 vezes, uma vez a cada 2 anos, acontece o encontro das Itako, Itako no Kuchi-yose. As médiums dão, como se diz, permitem consultas com elas no pátio do Bodaide, do templo Bodaide. Isso aqui não é nem shintoísmo, viu, Cupinchas? É xamanismo. Shintoísmo é outra coisa, viu? E essas médiums, as pessoas fazem fila para conversar com essas médiums, e essas médiums, através de transes, treinamento, elas incorporariam o espírito dos mortos. Por isso a comunhão com os mortos na Montanha do Medo. As pessoas vão lá para poder encontrar com o pai falecido, com a avó falecida, e trocarem ideia, conversar, prosear através da boca dessas médiums Kuchi-yose, as chamadas médiums Itako, do Nordeste do Japão. Restam ao todo, hoje em dia, apenas 3 dessas médiums. Originalmente eram cegas essas médiums. Cupinchas, aqui é Rusvalino Medrado. Eu consegui descobrir até o valor de dinheiro que tu deixa para elas. Que outro canal consegue esse tipo de informação? Porque não é de graça, viu, Cupinchas? Grande parte do repertório de mágica, repertório xamânico delas, é gratuito. Mas tem coisas que elas cobram dinheiro, sim. Sempre cobraram dinheiro. As médiums Itako, no Japão, dizem que são as mais antigas do Japão e elas existem até mesmo antes do próprio shintoísmo se estabelecer. Que o shintoísmo também é, na verdade, um tipo de culto xamânico. Ele é mais para tradição do que para religião. Também é uma das vertentes, e aí foi como o imperador, é do imperador, então ficou o shintoísmo no Japão. Mas tem outras vertentes. E dizem que as Itako são até mais antigas, certo, do que o próprio shintoísmo. No Japão primitivo, dizem que elas já andavam pelo mundo, essas médiums. Né? Exatamente. Parecido, mas sobre essa questão. Deixa eu abrir aqui, já volto ali para mostrar para vocês. Vocês entenderam já a parte ali, o texto sobre o porquê do título, né? É a Montanha do Medo, o nome é Osorezan, certo? E aí elas comungam com os mortos, elas fazem a união mediam a união entre as pessoas, os consulentes, com os espíritos mortos. E tudo isso dá muito pano para manga, porque é tudo uma questão de crença. Se tu acredita que aquela médium está falando mesmo, certo? E está incorporada mesmo com, digamos, o teu avô. É uma grande questão, é tudo questão de crença. E eu já falei para vocês em outras lives até, de que o que me fascina não é a religião, e sim a crença das pessoas. É a parte mais deliciosa, sabe, de fazer o que eu faço, é poder ver que as pessoas acreditam nisso. Isso é legal. Eu não preciso acreditar, nem vocês, tá? Eu só apresento, sabe? E a gente não precisa acreditar. Mas a gente pode muito bem brilhar os olhos, se fascinar com a crença dos outros. E tá contando aqui que a história de que a pessoa morre e atravessa um rio e tem o barqueiro é da mitologia grega. De fato, né, Hades, o barqueiro Caronte, se dá as moedas a ele, tem semelhança sim, só que a semelhança com o barqueiro está mais para os tempos atuais. Quanto mais próximo do nosso tempo, mais parecido fica, certo, o rio Sanzo, a travessia do rio Sanzo no Meikai japonês, com os gregos. Antigamente era bem mais distinto. Parece que conforme o tempo passa, as pessoas vão adaptando, vão acertando, vão mudando. Antigamente eram moedas, 6 moedas. Hoje são 6 moedas impressas num papel, que são queimadas. E seria assim, de certa forma, mais fácil de chegar no outro lado. Antigamente tinha que ser a nado, tinha que nadar por esse rio até chegar no outro lado. O rio era cheio de monstros, sabe? E o rio era ácido ainda por cima. E se tu soltasse a tua roupa, porque a roupa fica pesada com a água, tu chega no outro lado do rio, o Ken-e-ou, o marido da Datsueba, te pega, te amarra tua cabeça nos teus pés, arranca tua pele, ou a própria Datsueba, como eu já expliquei naquele no Meikai, é um saco de gato. Dizem que os dois estão do lado de cá, os dois estão do lado de lá, um de cada lado, enfim, é um carnaval de Datsueba e Ken-e-ou. Mas enfim, e depois tem a versão de que para atravessar esse rio tem uma ponte. Tem um lugar raso e um lugar fundo.
Conforme os pecados, um passa pela ponte, outro passa no raso, outro passa no fundo. E agora, ultimamente, está surgindo, ultimamente eu digo assim, nos últimos 100 anos, que tem um barco, cara, uma balsa, que tu paga e atravessa de balsa. Eita, que troca é esse que vai mudando conforme vai passando o tempo, né? É assim o Meikai japonês, o lago, o rio, né? O rio, sabe, dos 3 cruzamentos, equivalente ao rio do Caronte, do Hades. Qual é o nome daquele rio? Não é Stymphale, qual é o nome daquele rio lá? Styg, o rio Styg. O rio Styg, dos gregos, né? Que tem o Caronte, dá as moedas para ele, atravessa. Copenses, continuando ainda sobre a Montanha dos Mortos, a Montanha do Medo e a comunhão com os mortos, abertura, feiticeiros, deixa eu ver, aqui é o trailer, abertura, só tem mais um, tá certo, era bem curtinho mesmo, o que eu tinha feito. Mas falta um pouco de ilustração, né, para poder vocês compreenderem. Bom, as médiums, né, Copenchas, é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, desse jeito, metade, metade, um pouco mostrando a montanha, o templo Bodaide, e as pessoas fazendo fila. Cara, pega-se várias horas de ônibus para ir lá, e aí que entra, certo, duas coisas. Uma, como eu estava dizendo, Copenchas, elas são xamãs muito antigas. Antigamente, viu, até a década de 60, 50, por aí, só admitiam mulheres cegas, só cegas. A partir da década de 60, permitiram, como essa aí, essa senhora que aparece, ela tem 40 e poucos anos, é a última médium e a mais jovem de todas. Ela não é cega. Acho que agora as últimas 3, elas não, só tem uma delas. As 3, 2 enxergam e uma é cega. As 3 únicas restantes. Pois bem, para elas virarem médium, sacerdotisas e taco, elas tinham que passar por um treinamento bastante árduo, que envolvia jejum, envolvia penitência, mais de 100 e tantas orações, repetidas orações dos cânticos delas diário, pegar frio e tudo mais, tudo para poder, sabe, se afinar com o mundo espiritual e finalmente poder se entrar em transe para incorporar e falar com os espíritos falarem com elas. Além de um outro repertório bastante extenso de várias coisas, como expulsar demônios, expulsar espíritos maus, e também prever chuva, prever desastres naturais. É a crença, viu? A gente não precisa acreditar, tá? Através, esse repertório de poderes, através dos Itachi, os furõezinhos, furão, as doninhas japonesas, só que espirituais. Dizem que cada uma dessas médiums, mesmo as de hoje em dia, tem no mínimo 3 ou 4 desses espíritos de furões juntos com elas, que auxiliam elas a, não só na incorporação, como defesa pessoal, defesa espiritual, previsão do tempo e outras coisas mais. Previsão de gravidez, vai ser menino ou menina, através desses furõezinhos espirituais, que são mantidos na frente da casa delas, que não deixam filmar, viu? Procurei, mas não acham imagem nenhuma. Bambuzinhos cortadinhos, uma espécie de cortininha de bambus, ou 5 ou 6 bambus pendurados com um barbante, abertos, sempre abertos. Dentro desse bambu, viveria em cada um deles um furãozinho espiritual. E são alimentados pela médium com pasta de soja miso, com sal e com água. Se parar de dar pasta de soja, sal, eles fogem e vão embora, viu? E aí ela perde o dom. Tem tudo isso, viu? Tem todo esse sistema de crença, é super interessante isso. Elas não falam mais isso, isso está em livro hoje em dia. Se tu for para encontrar com elas e perguntar sobre ela vai desconversar e não vai te contar. Enfim, através desses furõezinhos, que no máximo que elas podiam ter, as médiums mulheres, podiam ter no máximo 79 desses pets espirituais. Mais que isso, perderiam o controle e ficariam loucas. Fato também, Copencha, na iniciação delas, depois de vários dias de jejum e falhando na incorporação, se elas, a médium novata não conseguisse incorporar, ela era convidada a se suicidar, a cometer o Jigai. E aí a forma de suicídio dessas médiums, das sacerdotisas Itaco, era bastante, não digo bastante variado, mas podia ser pela faca, cortando a jugular, ou se jogando num rio, ou se jogando num penhasco, ou até mesmo se jogando dentro de um vulcão. Era o jeito de, certo, pagar pelo erro dela não ser capaz de incorporar espíritos.
Sobre a incorporação de espíritos no Japão, o conceito é parecido com o daqui, viu, Copinchas? Chamada psicofonia, né? Os médiums psicofônicos. Isso já é a linguagem da parapsicologia. Né, desde quando a gente acredita em espíritos, certo? E que espíritos existam, até o termo incorporar não é correto, porque são uma pessoa e um espírito e ele não entra, ele não incorpora com o outro, ele apenas fica próximo, segundo o espiritismo, e transmite as informações para a mente dessa pessoa treinada, essa mente, esse médium intermediário, e ele fala aos vivos, inclusive no Brasil, com os trejeitos, em várias situações, com feições, até com a voz muito parecida, e em ocasiões até mesmo assinando documentos com a assinatura antiga da pessoa que morreu. Essa é a ideia que nós temos. Mas nem sempre é assim, viu? No espiritismo, no kardecismo, o que importa, e faz muito sentido, o que importa é a mensagem, não as palavras. E é o caso do Japão. Desde sempre, o que realmente importa não é a forma, os trejeitos daquela médium falando, dizendo-se incorporada com a tua avó. Não é o jeito, não é os trejeitos, e sim a informação passada. É isso que pesa, o chamado de shikou, porque elas receberiam, na verdade, shikou, um fio de pensamento daquela alma, e transmitiriam em palavras para os vivos. Esse é o princípio, essa é a ideia, essa é a crença. E quem vai lá fazer fila acredita piamente que essa médium está falando, transmitindo as informações do além, daquela pessoa que morreu, para essa pessoa do lado de cá. As informações realmente não servem como prova, como evidência de um mundo espiritual, mas de jeito nenhum, nem sofrendo. Porque, como eu disse, não traz nenhum elemento de identificatório. Eles não falam o número de telefone, não falam o endereço de ninguém, certo? Não reconhecem, não falam segredos às pessoas. Geralmente estou bem, estou assim, foi assim, foi assim. Algumas coisas que a própria pessoa consegue sentir que é a sua avó morta, sim. Mas vai ter uma questão de crença e não de que é por A mais B que é realmente aquele espírito falando. Não há uma prova assim, dentro daquele cofre lá, certo, com a combinação tal, certo? Deixei uma cartinha para vocês, meu filho. Se fosse assim seria fácil, mas não é. Certo? Kakuryo no Yadomeshi e Fukigen na Mononokean. Eu não conheço esses animes, viu? Dos furõezinhos. Mas essa é a ideia. Pois bem, Cupens, só que tem uns detalhes, viu? A gente compreende que uma benzedeira no Brasil, ela tem que pagar água, luz e gás, né? Tem que comprar um arroz com feijão para comer. Quem já foi numa benzedeira bastante pobre alguma vez na vida, sabe que a pessoa é bem humilde. E as benzedeiras do Brasil, em sua maioria esmagadora, não te cobra nada para pegar um raminho e passar na tua perna, no teu cobreiro ou no teu terçol para te curar. Sabe? Eu vejo mais como um elemento de socialização antiga do que mágico, espiritual. Mas, gente, ela paga, a pobre da benzedeira, paga a água, luz, gás, compra o seu arrozinho com feijão. Certo? E muitas pessoas acabam indo na benzedeira e deixando lá feijão, arroz, farinha, fubá. Tá ótimo, gente. Ou deixa até um dinheiro, ou então pega assim a conta daquela senhorinha que é benzedeira e paga a conta dela. Bonito isso, é muito lindo isso aí. Certo? E o mesmo também, essa equivalência também tem no Japão, desde antigamente. Antigamente alimentavam essas Itako. Elas andavam, eram itinerantes, caminhavam por todo o Japão e pediam abrigo. E enquanto pediam abrigo, ela, naquela casa de qualquer pessoa, alimentavam elas, ou até num templo, davam pousada, e no outro dia ela abria a barraquinha dela e começava a trabalhar com tudo, com previsão do futuro, sorte e incorporação. E claro, ganhava algum dinheirinho, alguma coisinha para a próxima viagem. Hoje em dia, nos tempos atuais, a equivalência fica um pouco mais acirrada. 3.000 ienes cupinchas por incorporação. $30 por incorporação. Deixa eu ver quanto é que está $30 agora. $30 está mais ou menos R$150 por cada incorporação de 10 minutos. É esse tipo de informação que você encontra aqui no Rosalina, viu? Cara, foi difícil de achar, mas já achei os sites que falam, que dão os preços, que não é muito bem, como é que fala assim, falado, assim, aberto para todo mundo, mas o salário delas mensal, ignorante, mano, é bastante.
O que no qual, né, Cupinches, quando envolve dinheiro, dá uma abertura bem grande para o charlatanismo. Se eu não me engano, não. As médiums Itaco, elas são registradas nas prefeituras de Aomori, as prefeituras onde elas trabalham, e elas pagam imposto e, portanto, aposentadoria. Médium no Japão é emprego, com carteira assinada e tudo. Sério. Paga imposto e aposentadoria. Entende? Enfim, tinha que ser 3.000 ienes ou R$150 por 10 minutos de incorporação. Se trocar de espírito, paga mais 3.000 ienes. Em ocasiões, 5.000 ienes. As médiums novatas, que estão em aprendizados, não cobram nada. Absolutamente nada. A partir dos 30 anos, elas podem cobrar. O tempo que elas passam praticando para se tornarem essas sacerdotes Itacos é de 1 ano a 7 anos. Né? Cupinches, é claro, né, Cupinches? É aqui que entra, certo? Nós, Cupinches. É nós. Onde é que tá? Tá aqui. Achei. Aqui. Cupinches, como tudo nesse mundo de magia, sabe? Que a gente conhece, não podia deixar de existir o outro lado, né, Cupinches? O lado realmente B de uma doutrina. Feiticeiros negros, Cupinches. Feiticeiros do mal. Existiram e ainda existem em praticamente todas as vertentes, por mais benéficas e pacíficas que existam no xamanismo japonês. Infelizmente não há imagens dos feiticeiros Itaco homens, geralmente homens negros. O Sith, sabe, de Guerra nas Estrelas. O lado B dessas médiums. Ávidos por dinheiro, poderosos, canalhas, faziam pactos, ultrapassavam longe a soma, né, a cifra de 79 doninhas. As doninhas ficavam, sabe, já nem eram doninhas mais, já eram monstros, duendes do folclore. E eles faziam praticamente as mesmas coisas, sabe, que as Itaco. Menos a incorporação, faziam muito menos, mas também incorporavam. O que eles mais faziam era tirar espíritos, sabe, de animais, de pessoas, como a ceninha aí, que eu achei num drama aí, ó. Em troca de dinheiro, é claro. No qual é aí que entra a vertente negativa das Itaco. O espírito que saía do corpo, geralmente negro, era capturado por esse sacerdote negro Itaco. Né? Vai ver ali, ó, o espírito negro saindo. Esse espírito saía, mas ele capturava e ele mantia ou preso numa caixinha ou então preso num bambu. Tinha poder, tinha status social nas aldeias antigas japonesas, era temido, tinha bastante dinheiro. Tem uma ceninha aqui que ilustra bem. O cara passa aquele fardo de dinheiro de Hakumaen, $10.000. Sessão de poucos minutos. Dizem rumores que ainda existem os sacerdotes Itaco homens. Do mal, né? Dizem. É possível que sim existam ainda, porque tem muita maldição por aí. Olha a grana. Não, é Hakuman ali, cara. É $20.000, cara. É grana pra caramba. No qual eles não saem por aí, os sacerdotes do mal não saíam por aí, como se diz, viajando. Já tinha um local fixo, né? Onde as pessoas procuravam eles. Né, Cupinches? Esse universo de magia, né? De xamanismo japonês. Onde que a gente vai achar esse tipo de coisa, gente?